por descobrir Deus e por se entregar a Deus. Quando, por exemplo, agora vi aqui esses jovens da igreja cantando, depois este outro grupo de jovens que veio aqui cantando, tinha um total aí de 18 para 18, parece um total. Esses jovens estão louvando o Senhor Deus, por quê? Porque Deus os chamou. Muitos deles tiveram o privilégio de ter pais, crentes lá, crentes, e desenvolveram-se e foram alimentados ali no lar, como Deus também quer que aconteça. Outros talvez não, e seu evangelho, sem que até a sua família tenha sido realmente convertida ao Senhor. Mas este é um espelho do que o Senhor quer. A vida de todos nós foi transformada num determinado momento para que fôssemos o que somos, crentes em Jesus Cristo, novas criaturas, com um propósito novo na vida para realizar, propósito de Deus para realizar, e Ele nos dá esta oportunidade. Mas nem sempre nós estamos atentos a isso. Nem sempre nós estamos atentos que somos servos de Deus para servi-lo, e servi-lo em muitas qualidades, em muitas situações, mas de maneira específica, no tema de hoje, servir como família. Os irmãos conhecem muitas situações como estão acontecendo aí. Esta mensagem deve trazer aos irmãos uma oportunidade de refletir sobre a família, a sua família, a família daqueles que já são avós de seus filhos e futuramente a família dos seus bisnetos. Porque toda essa família que teve a bênção de nascer em um lar cristão, de servir ao Senhor, como por exemplo eu tive a bênção de viver no lar de meu pai e da minha mãe. Meu pai era pastor, abençoado, e eu bebi daquela realidade. Procurei servir ao Senhor também. Criei minha família no Evangelho de Jesus Cristo. Ela está servindo ao Senhor, alguns melhor, outros não, mas estão servindo ao Senhor. E eles criaram seus filhos, nossos netos, e a maioria deles está servindo ao Senhor com grande alegria. E agora a nossa expectativa é de que os seus filhos, os nossos bisnetos, venham de fato a servir também ao Senhor com essa alegria. E assim formarmos um grande grupo. Eu tenho a alegria de ver na minha família e na família da Senira mais de uma centena de pessoas levadas a Jesus Cristo. Os filhos dos meus 7 irmãos, até aquele que não se converteu, Deus teve misericórdia dos seus filhos se converteram. Porque a graça de Deus é impressionante, não é? É impressionante. Até quando a gente não imagina que vai acontecer, acontece. E através do Face que eu tenho no meu programa, são dezenas e dezenas destes meus sobrinhos que comparecem ali para dizer da sua fé em Jesus Cristo, dando o seu testemunho. Do lado da Senira também, as suas irmãs, todas crentes em Jesus Cristo, aquelas que se casaram e têm seus filhos também servindo ao Senhor. Então, esta é a oportunidade que a gente tem de olhar agora. Quem chega a essa idade que eu estou, e outros que estão aí perto dela, tem a oportunidade de ver um panorama do que Deus está fazendo, do que Deus tem feito neste trabalho incansável dele de redimir pessoas, de salvar pessoas e de chamar pessoas para o seu reino. Pois bem, então o assunto família, que é objeto dessa mensagem, eu digo, é uma grande pena que ele não seja um tema incluído na discussão sobre a crise da humanidade. E no caso do Brasil, sobre a crise que nós vivemos no Brasil e temos vivido. Seja violência, seja a falta de caráter, a ausência de caráter nas
situação de pessoas e da própria sociedade, a corrupção que é fruto da falta de caráter da sociedade nossa, casamentos que são com prazo de validade. Não conhece isso, né? Casamento com prazo de validade. Se der certo, a gente fica. Se não der certo, a gente acaba. Muita gente está casando com esse prazo de validade, quando na realidade a validade é aquela que o Senhor disse: casar e viver unidos até que a morte nos separe. Essa é a validade do Senhor. E dar limite aos filhos, que é uma das bases mais sólidas da permanência da família, da sustentação da família. Trabalhar, e vou dizer isso mais longamente depois, contra esta abdicação dos pais da sua responsabilidade de dar limite a seus filhos. E começar desde cedo, começar desde neném, dando limites do ponto de vista de mostrar que há um limite para todas as coisas. E outras situações que abalam a família. A impressão que fica, para mim e para outras pessoas, é que para os políticos, os sociólogos, os psicólogos, os juristas, os religiosos, os pais, as igrejas, a escola, o Estado, a imprensa e outros acham que seria caretice discutir este assunto num tempo de tanta popularidade para o homossexualismo, para o lesbianismo e de tanta promiscuidade nas relações interpessoais, ou quem sabe até mesmo por covardia. Sim, há pais que têm covardia em trabalhar com seus filhos, devido a não terem coragem para tratar com seus próprios filhos sobre as questões que envolvem a família, ou talvez por saberem que não têm autoridade moral para fazê-los. Quando eu estou falando aqui, eu estou olhando para os pais, que já são pais, mas estou olhando para essa juventude toda que vai ser pai e mãe. Porque começa-se a pensar nisso antes de casar. Talvez até antes de namorar. Com quem você vai se casar? Quais são os compromissos que você vai ter? O que você pensa a respeito de ser família? Ou só está pensando em casar, juntar e pronto? Qual é o pensamento que embasa a sua visão de conceber uma família? Então, esta questão está sendo proposta. Um povo tem muitos problemas, e os irmãos estão vendo o que está acontecendo pelo mundo afora. Este período agora, estes fugitivos da Ásia e da África estão procurando caminhos na Europa. Uma tragédia humana, fantástica, fruto desta irresponsabilidade na vida de muita gente que acaba com a vida dos outros, porque não tem um sentido de responsabilidade, fazem o que lhes dá na telha, nem que seja para matar as pessoas ou prejudicar as pessoas. Tem muitos problemas, porém nenhum afeta tão profundamente e duradouramente como os problemas da família. O salmista, nesse texto que nós chamamos para os irmãos, mostra claramente que deve haver uma sequência ininterrupta e meditação sobre os valores da família, a fim de que eles permaneçam através de todas as gerações e para o futuro. O texto que não li ainda, mas vou ler mais adiante, de Éfesos, da carta de Paulo aos Efésios, revela que em Deus e na armadura que Ele oferece ao homem,
segurança espiritual que ele encontrará o poder e a orientação para se tornar vitorioso na vida cristã, inclusive na vida familiar. Eu trouxe aqui para os irmãos um documento que encontrei no jornal do Estado de São Paulo no domingo passado. Folheando o jornal, encontrei nesse caderno, aliás, uma chamada com o título, estava todo mundo lendo: Disciplina em que medida? Não é nem um crente que está escrevendo isso aqui, mas é uma pessoa que está olhando a realidade das famílias. Veja só aqui a chamada do jornal para essa questão: muita liberdade, pouco limite. A falta de disciplina em casa e na escola faz o país assistir um caos ou a casos como o da estudante gaúcha que se juntou a duas irmãs para espancar uma jovem professora que a contrariou. Tem aqui o retrato dessa professora. Rédea curta, rédea solta, rédea nenhuma. Para que lado pende a autoridade? A insegurança dos pais ao educar ainda persiste, mas cresce o número dos que depreendem que a falta de limites e a superproteção comprometem a formação dos filhos, diz a filósofa Tânia Zaguri, autora do livro Professor Refém. Esta filósofa, que é professora na Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela acredita, porém, que o problema tem se agravado também na escola por causa dessa visão equivocada e que ali encontrou espaço. Nem por isso a pesquisadora dá aval às escolas públicas capitaneadas pela Polícia Militar. Ela revela um fato aqui curioso: que os professores não têm condições de administrar as escolas, de, diríamos assim, dominar os alunos. Chama a polícia. Antigamente era a polícia para evitar que gente atacasse a escola. Agora é a polícia para pôr ordem dentro da escola. E ela então diz isto, que está crescendo esta realidade de policiais na classe, para pôr ordem na classe. Isso tem se espalhado pelo Brasil. Veremos crescer o quantitativo dos que defenderão a militarização, primeiro das escolas, depois da sociedade. A saída da emergência, afirma, é devolver a autoridade no ensino a quem tem direito, aos docentes, e cobrar dos pais menos hesitação no seu papel de geradores de ética. Hoje é mais fácil exigir que a instituição mude que botar limite nos filhos. Escola nenhuma vai educar seu filho se você não educar. Porque a educação é no lar. É ali no lar que nasce aquele nenenzinho. Coisa linda, né? Não sei se vocês entendem. Mas não sabem do que. Nós estamos vivendo, por exemplo, essa bisnetinha que chegou agora. Ei, ela festa. Tudo que ela faz é motivo de alegria, né? Ela sorri, ela chora, não é motivo disso. Pois bem, e tudo isso é resultado de uma situação que caminha para trazer ao país e à humanidade uma destruição. Eu não vou avançar mais nisto porque iria longe, faria quase da mensagem tudo isto. Mas ela está dizendo isto, que a psicologia, a partir de 70, começou a dizer que repreender o filho, dar disciplina, cria trauma. E então leis agora foram criadas para
reprimir toda a reprimenda que se faça no lar. E tem garotos que já quando o pai reclama, diz: eu vou denunciar o senhor. Eu vou denunciar o senhor. Ela disse: essa situação vai chegar a um ponto em que a sociedade que já está desorganizada vai perder totalmente o rumo. E o que será destas crianças que não têm rumo, não tem limite? Elas vão imaginar que a vida é assim. Por isso vai crescer cada vez mais o número de assassinatos, de violências de toda ordem, por causa deste desarranjo da família. Então é preciso que nós olhemos a família, e a igreja é parte fundamental disso, porque a igreja tem o privilégio de ter a membresia com a qual pode trabalhar, e pode ajudar, e pode aconselhar, pode ajudar mesmo. Então, o primeiro ponto que eu levanto é o desafio da família odierna, família de hoje, é saber que vive no mundo atual, porém sua origem vem de longe. Nós estamos vivendo aqui e dizemos que é um mundo novo, tudo novo. Não, senhores, é mundo novo, mas a raiz dele está no passado. A família foi criada por Deus. Ao criar o ser humano, como já falamos, Deus abençoa todas as famílias através de Abraão, como nós já falamos. Jesus confirmou a bênção de Deus sobre o casamento. Os irmãos se lembram? Especialmente lá no caso da festa de Caná da Galileia. Ele fez isso quando compareceu e operou milagres numa festa de casamento. Quando respondeu aos fariseus acerca do divórcio, lá em Mateus, dizendo que Moisés permitiu isso por causa da dureza dos corações. E então as pessoas estão pegando esta dureza no coração e fazendo dela uma regra. O Brasil começou com o divórcio, evoluiu para os divórcios, e tem gente aí casando 6, 7, 8, 10 vezes. Quem pode casar quantas vezes quiser. Toda a estrutura da sociedade humana tem estado firmada sobre a família. E quando a família se desarticula, isto atinge diretamente a sociedade em todos esses comportamentos que nós estamos vendo. O cristão, nós somos desafiados a constituir uma família que continue a abençoar a humanidade. Deixa-me dizer uma coisa aqui, particular para os irmãos. Eu e Senira sempre andamos de mão dadas. Talvez os irmãos todos façam isso também. Mas é espantoso a admiração das pessoas nos ver andando em mão dadas. A gente encontra gente dizendo assim: ah, isso não acontece mais. Como é que está acontecendo com vocês? Por quê? As mãos dadas não é para você não cair, que nem eu tropeçar, não. Para revelar o cuidado meu para com ela e dela para comigo. Lá no nosso prédio, são 3 torres lá onde nós moramos, nós somos conhecidos como casalzinho de mão dadas. Interessante. Nós nunca fizemos isso para ser testemunha de ninguém. Fizemos porque é a nossa forma de nos tratarmos. Mas isso acabou sendo passando. E temos uma porção de gente lá no prédio, quando eu desço sozinho, diz: e a dona Serina? Ela está cozinhando, ela está cozinhando. Já começam a querer me cobrar que eu não posso nem sair sozinho, sem ela. Aí já começa a implicar, não é? Como ela não sai sozinha, então eu não vou falar essa história de sair sozinha. Pois bem, mas então construir uma família no sentido de unir um homem e uma mulher e eles terem filhos é fácil. Isso acontece de forma informal, por ajudamento, todos os dias, e também de forma formal, isto é, através do casamento legal, até mesmo diante da igreja.
Que isso é tanto verdade que um novo pode